O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Então, o que a gente tem hoje é uma disputa entre essas duas agendas, né? Uma agenda mais distributiva e uma agenda liberal de desconstrução do Estado brasileiro. Então, quando o Estado asfixia o investimento, né, em saúde, por exemplo, ele está criando condições de avanço da saúde privada. Inclusive, não só para a classe média tradicional, que tem plano de saúde, mas para pobre. Hoje tem doutor consulta em cada metrô de São Paulo. Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo bem? Bom, neste episódio recebemos de volta aqui no Guilhotina os economistas Juliane Furno. Oi, Juliane, tudo bom? Oi, pessoal, uma alegria estar aqui de volta. E Pedro Rossi. Oi, Pedro, tudo bom? Oi, Luiz, oi, Bianca, um prazer enorme estar aqui, sobretudo porque é um podcast que eu escuto. Então, participar de um podcast que você é ouvinte é sempre especial. Ah, que legal, Pedro. Cientista social e economista, a Juliane é mestre e doutora em desenvolvimento econômico na Unicamp. Ela é economista-chefe do Centro de Estudos de Economia do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa e professora do Departamento de Economia da UERJ. E o Pedro é professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. É autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil e co-organizador do livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico. O Pedro e a Juliane são autores, junto com a Gazetinha da Guanabara, que cuidou das ilustrações, do livro Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo, lançado neste ano pela Autonomia Literária e pela Fundação Perseu Abramo. E é sobre esse trabalho que a gente vai conversar com eles hoje. Acho que a gente podia começar contando um pouco qual foi o objetivo do livro, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro que é, enfim, super didático e muito, muito gostoso de ler, né? Apesar de ser um tema que muitas vezes afasta as pessoas, esse livro é bem, bem bacana para o público geral, né? Bom, esse livro, ele surge, acho que essa história pode ser narrada em vários tempos, mas para encurtar a história, eu acho que ele surge de uma proeminência que acabou ganhando o tema econômico no debate público, né, de forma mais geral. Acho que, sobretudo, no golpe de 2016, na eleição do Bolsonaro e que se acentuou na pandemia. O debate econômico, né, principalmente da política econômica, estava muito latente, já havia, né, uma polarização em torno das interpretações sobre o que motivou o golpe, uma série de falácias e mitos sobre o PT ter quebrado o Brasil, sobre inflação, crescimento, e eu acho que isso despertou uma vontade, uma disposição maior da população, de forma geral, de conhecer, entender como funciona a economia, debater a economia, e isso passava por socializar algumas ferramentas, categorias para compreender o que é mais particular da economia, mas também aproximar essa ciência, esse ramo do conhecimento da população de forma geral, né? Fazendo a mediação de que grande parte das decisões sobre a nossa vida, do consumo, dos indicadores, né, principais, eles estão relacionados à economia, portanto, a gente está falando de algo que não é uma ciência abstrata, circunscrita ali a um conjunto de técnicos, mas ela precisa ser apropriada porque ela impacta diretamente a nossa vida. E aí, na pandemia, eu acho que surgiu, né, uma série de iniciativas, cursos, lives, que tiveram uma boa aceitação, portanto, existia uma demanda da sociedade por debater economia e uma ausência ou pouca oferta de conteúdos que dialogassem com esses sujeitos, né, que não são os nossos pares na universidade, que querem discutir economia e que, portanto, precisam estar subsidiados desse conteúdo. E aí a Fundação Perseu Abramo e o Pedro, que fez esse movimento inicial, construíram um curso pensando, né, quais são os elementos principais, né, tanto teóricos, mais abstratos, mas, sobretudo, para pensar os desafios atuais, né, a economia na sua forma atual,
os mitos econômicos, e a gente criou um curso na Fundação Perseu Abramo, e desse curso surgiu a iniciativa de fazer um livro, que não é a réplica do curso, que não é a transcrição do curso, mas que é uma nova forma de linguagem, didática, mas bastante rigorosa do ponto de vista teórico, mas acessível e, sobretudo, também ilustrada, ou seja, levando em consideração as várias formas de apreensão do conhecimento, né? A escuta e visual, a leitura e também a visualização daqueles temas a partir de imagens. Tudo isso foi muito difícil, mas eu acho que o produto desse desafio foi muito bem construído nesse livro, que acho que está tendo um retorno muito bom para a gente, né? E muita gente tem dito que leu, que gostou, que está usando em aula, que está usando com a família. Eu acho que isso mostra que tinha uma demanda na sociedade, e eu acho que a gente foi muito feliz em criar um material dessa forma, né? Bastante inédito, né? Se a gente for pensar que não é só didático, mas também é crítico. Então, é um pequeno manual que tem posição com relação à sociedade, mas que oferta ali elementos teóricos e categorias da economia para ler a realidade, não só ler a realidade, mas ser parte da transformação social. Lembrando que o livro está disponível para download, né, no site da Perseu Abramo, e também à venda para quem quiser a edição em papel na Autonomia Literária. Pedro, você quer complementar ou posso passar para a próxima pergunta já para o livro? Eu quero dizer que o livro, de fato, preenche uma lacuna, que é uma lacuna de um livro de introdução à economia para não economistas, acessível, uma linguagem que é uma linguagem leve, uma linguagem ilustrada, né? Esse é o grande barato do livro, acho que a gente vai falar um pouquinho disso, que é um livro ilustrado, um livro colorido, né? E é um livro que procura chegar até o leitor com mensagens centrais, ou seja, com mensagem-chave. Não é um livro que é detalhista, que é rigoroso no sentido de conceitos e que vai fundo nos detalhes. Os conceitos estão todos lá perfeitamente colocados de forma rigorosa, mas eles são sistematizados, hierarquizados, ilustrados, ou seja, a gente mostra o que é mais importante de cada tema. E são temas bastante amplos, são temas que dão conta do conjunto dos elementos mais importantes que alguém deve estudar ou deve procurar saber sobre economia. Então, ele preenche, de fato, essa lacuna. E é difícil até pensar em outro livro do gênero. Um livro, quando meus alunos me perguntam, olha, meu pai é interessado em economia, ele não é economista, ele quer saber, ele quer uma leitura para começar. Eu tenho dificuldade, os economistas, meus colegas também, nós temos dificuldade em indicar um livro dessa natureza. Tem alguns livros que foram feitos no exterior, que têm uma abordagem que leva em conta outras circunstâncias, outros contextos, e eu acho que esse livro chegou, e chegou bem, como disse a Ju, a resposta que a gente tem das pessoas, olha, que máximo, que legal, estou recomendando, estou dando de presente, é um livro que, de fato, chegou e tocou as pessoas que de fato, não entendem, não têm tempo para estudar economia a fundo, né? Então, acho que o livro ele contempla isso. E é engajado, como a Ju disse, a gente interpreta a economia como uma ciência que vai estudar a organização da sociedade nos seus aspectos econômicos, ou seja, como a sociedade se organiza para produzir, como ela se organiza para consumir, como que ela se organiza para distribuir os seus recursos. E aí, evidentemente, ao contar essa história de como a sociedade se organiza, a economia ela tem vieses. Ela geralmente conta a história, que é a história que predomina dos privilegiados, daqueles que se beneficiam dessa organização social. E, em parte, também a história do livro é a história de desmontar essa narrativa oficial que, no fundo, naturaliza a organização social como sendo natural, como sendo a mais eficiente, como sendo aquela possível, que enfim, os mercados organizam a economia, e a gente busca mostrar que não, que a história mostra outros caminhos, que a própria teoria econômica aponta em várias outras direções, que a economia, no fundo, ela acaba sendo instrumento
para legitimar desigualdades sociais, para fazer o rico dormir tranquilo. A gente pode falar um pouquinho disso, porque isso faz parte, vamos dizer assim, da estrutura do livro. Então, veja, é um livro que nos deu muita satisfação de fazer, é um livro que vem de acúmulos enormes, tanto no debate público que eu e a Ju participamos, ou seja, a gente traz um tema, explica uma vez, as pessoas não entendem, a gente reformula, a gente traz de novo. Então, esse acúmulo de como trazer os temas econômicos para um público mais amplo, ele pode ser identificado no livro. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente, olha, conseguimos passar um recado e, ao mesmo tempo, um recado rigoroso. Uma boa parte do livro é alvo de cursos da Unicamp, de economia, que nós sistematizamos, que tem livros e livros de leitura, artigos e textos que estão acumulados, sistematizados, e se transformaram num conteúdo acessível, ilustrado, chega até a ser lúdico. Então, é um livro leve para um grande público. Não, Pedro, são realmente muitos temas, o que até colocou um desafio para a gente, né, Bianca? Para selecionar aqui, fazer esse roteiro não foi nada fácil, acabamos deixando várias coisas muito legais assim de fora. Eu queria começar falando sobre essa questão que você falou, Pedro, da economia geralmente contar a história dos privilegiados, né? Vocês falam na apresentação que a linguagem econômica dominante acaba funcionando como uma forma de naturalizar as desigualdades. Vocês podiam contar aí para a gente como é que isso funciona, né? Em especial nessa fase atual agora do capitalismo, neoliberalismo, né? Que é uma fase aí tão ideológica, né? Também. Não, isso é interessante, Luiz, porque isso está no livro e todos os seus capítulos, mais especificamente no início, que são os conceitos teóricos, e ao final, que a gente fecha o livro com um capítulo sobre meritocracia. O que é o básico? O básico é a gente ter em mente que toda sociedade que é desigual, ela precisa explicar essa desigualdade. Então, uma sociedade feudal vai trazer argumentos baseados numa linha sanguínea, enviados de Deus na Terra, sei lá, vai justificar aristocraticamente que umas pessoas são melhores do que as outras, logo elas têm mais do que as outras. E a sua organização social vai ser condicionada por isso. Uma sociedade escravocrata vai construir teorias absolutamente falsas, evidentemente, de superioridade raciais para justificar por que determinados povos são feitos de escravos e outros não. E o capitalismo? Qual é a historinha que o capitalismo traz? Porque o capitalismo não tem uma historinha, vamos dizer assim, que explica diretamente fulano é inferior, ciclano não é. Isso está oculto, isso está indireto. E a historinha do capitalismo é a historinha da meritocracia. A ideia de que existe um mercado, que é um juiz justo, que dá a cada um que cada um merece. Bom, se ele dá a cada um que cada um merece, então não tem uma injustiça social. A pobreza, ela pode não ser bem-vinda e tal, não ser legal, mas ela não é uma injustiça. A miséria não é uma injustiça. A pessoa está ali porque ela não se capacitou para aquilo. É como se fosse a naturalidade do sistema que faz vencedores e perdedores. É muito mais fácil ser rico numa sociedade dessa, com essa história, do que ser rico numa sociedade aristocrática, por exemplo, onde os mais pobres vão questionar, peraí, esse teu direito hereditário de sei lá o quê, eu não respeito isso não faz sentido nenhum. Já a meritocracia vai dizer, olha, o cara merece, porque ele trabalhou muito, porque ele tem capacitações, porque o mercado entrega a ele o que ele representa em termos de benefício para a sociedade. Já o mais pobre, não. O cara se culpa porque ele não tem, ele não consegue chegar, ele não se esforçou o suficiente, etc. E aí tem toda uma série de ideologias, inclusive o empreendedorismo, para isso, para fazer o mais pobre trabalhar, para buscar o seu lugar ao sol e não se voltar contra um sistema que é injusto. E, evidentemente, que essa historinha do mercado justo, que dá a cada um merece, ela é totalmente falsa. Não sei se a Ju quer trazer elementos para desmontar essa historinha da meritocracia. Não, pode seguir, tá ótimo. Isso é o nosso último capítulo do livro. E a gente traz dois elementos básicos para desmontar essa história.
o primeiro elemento, que é o próprio ponto de partida, ou seja, as desigualdades impedem a meritocracia. Porque, veja, por mais que eu diga, olha, o mercado vai dar a cada um o que cada um merece, cada um se formou ou tem condições sociais diferentes. Então, eu não consigo dizer que é mérito dessa pessoa ter chegado onde ela chegou, porque tem todo um contexto que forma essa pessoa. Então, se eu tenho uma criança pobre, uma criança rica, eu tenho condições muito diferentes. A criança pode passar por problemas de saúde, vai ter uma alimentação pior, vai ter uma educação pior, não vai ter tempo livre para lazer conforme cresce, porque sai da escola, vai cuidar dos irmãos, vai cuidar da casa, vai trabalhar fora, porque os pais estão desempregados, né? Tem problemas de segurança, não tem acesso à cultura, e não carrega uma linguagem que é uma linguagem da elite, que é identificada com mérito. Eu fui no museu em Washington, que é o Museu da Desigualdade Racial, da questão do Afro-American Museum. E aí tinha uma frase que me tocou muito, que se eu tivesse ido antes, eu teria colocado no livro, Ju. Que diz assim, olha, os negros americanos são todos bilíngues, porque eles falam a língua das ruas e a língua das entrevistas de emprego. Veja, a língua das entrevistas de emprego é justamente a língua das elites, que já nascem e já crescem com essa língua. Então, ela não muda de língua para ir numa entrevista de emprego. Já as classes mais baixas têm que fazer um esforço, não só da língua, mas de outra caracterização, né? Do vestimento, da gestualidade, e coisas que não dá para mudar, a cor da pele, por exemplo. Muito bom isso. Isso é muito boa essa frase. Né? Porque é isso, por mais que você tente, ou seja, se eu quiser de fato uma meritocracia, uma igualdade de oportunidades, eu teria que ter mais Estado e não menos Estado, né? Porque eu vou ter que dar saúde para a criança que nasceu, saneamento para a casa dela, alimentação, auxílio para os pais que estão desempregados, que ganham pouco, etc. Eu vou ter que dar uma boa educação, eu vou ter que dar cultura, eu vou ter que dar lazer para essa criança. Tudo isso é Estado, né? Ou seja, as pessoas que defendem meritocracia geralmente falam em menos Estado, teria que ser mais Estado, se eu quiser igualdade de oportunidade. Enquanto a criança rica está ali, enfim, tem todas as condições, vai fazer intercâmbio na Nova Zelândia, tem acesso aos museus da Europa, fala línguas. Então, quando chega ali na hora de competir no mercado de trabalho, não existe essa coisa de meritocracia, sabe? A pessoa tem que sai das classes mais baixas, tem que ser um super-herói para competir de igual para igual. Então, esse é um primeiro ponto, que desmonta a farsa da meritocracia, e é um ponto até difundido, vamos dizer assim, no debate público. O outro ponto que a gente traz, ele, de fato, você não vê ele por aí, porque ele já carrega elementos, vamos dizer assim, teóricos. E ele é bem simples. Ele diz o seguinte, olha, a meritocracia é impossível no capitalismo, porque existe uma coisa chamada capital. Por mais que o mercado seja um juiz justo, por mais que seja possível promover igualdade de oportunidades, ainda assim, a meritocracia seria impossível. E aí eu explico. O capital é, por natureza, um elemento de redistribuição de renda. Então, se eu e a Juliane vamos ao mercado e somos avaliados conforme o nosso mérito, e vamos dizer que o mercado atribua a nós o mesmo valor de salário, a mesma renda, R$15 mil para cada um de nós. Legal. Supondo que o mercado é um juiz justo e que deu a nós o que nós merecemos. E aí eu tenho um capital, e ela não tem. Esse capital pode ser um apartamento, por exemplo. E eu alugo esse apartamento para ela. Acabou a meritocracia. Eu alugo por R$5 mil, então ela me passa R$5 mil, eu ganho 20 mil, ela ganha 10. Não é isso? Não tem meritocracia. Esse capital pode ser qualquer coisa, pode ser um título público, aí o governo transfere recursos para a pessoa que tem capital, pode ser a ação de uma empresa, aí a pessoa recebe dividendos. Veja, o capital,
o Marx dizia, né, ele tem a capacidade de gerar mais dinheiro, como a pereira que dá peras. Ele tem essa atribuição supostamente mágica, que não é mágica, por detrás disso é todo um processo de relações entre capital e trabalho, e ele inviabiliza a meritocracia. Quanto mais concentrado o capital, menos é possível pensar numa sociedade meritocrática. Essa sociedade seria possível se o capital fosse distribuído igualmente entre todos, o que, na verdade, é impossível no capitalismo. Uma outra desigualdade que é também, não sei se naturalizada seria a palavra, é a desigualdade entre os países, né? Vocês escrevem sobre a questão do subdesenvolvimento e a dependência, e criticam a noção que é muito corrente de que o subdesenvolvimento seria uma etapa rumo ao desenvolvimento, né? Ou então aquelas outras noções que explicam a posição do Brasil sem considerar a atuação dos países desenvolvidos, como se o Brasil se desenvolvesse de forma... Os rumos do Brasil fossem isolados do que acontece no resto do mundo, do que as grandes potências fizessem, né? Como é que é a avaliação, como é que é a explicação de vocês para a condição atual do Brasil de economia dependente e subdesenvolvida? Eu acho que esse é um outro grande mérito do nosso livro, que o Pedro fez referência, né, a existir algumas outras tentativas de aproximar a economia do grande público, ou aproximar a economia, inclusive, de acadêmicos que estão iniciando seus estudos. Normalmente, elas têm duas particularidades que são méritos, mas que também são limites. Ou tratam a economia de forma teórica e abstrata, né, partindo de categorias, né, que são descoladas da história. O que é inflação, o que é fluxo circular da renda, supondo ali uma economia fechada, sem governo, você faz várias suposições hipotéticas para ver como funciona o fluxo da renda das famílias para as empresas. E tem outros livros e ensaios que também são importantes, mas que normalmente eles ou partem das particularidades das economias centrais, ou mesmo desconsideram as suas especificidades e partem de olhar o capitalismo numa acepção universal. E o nosso livro ele tenta fazer um pouco de tudo isso. Assim. Primeiro, ele parte de uma caracterização do capitalismo, do que é o dinheiro, né, do que é o mercado de crédito, do que é a concepção de neoliberalismo e liberalismo, passa no Marx, passa no Keynes. Veja, isso é o que tem de universal, né? Principalmente numa leitura do que é o capitalismo, suas leis gerais, leis tendenciais, funcionamento, o que caracteriza o modo de produção, origem do lucro. Mas isso só não basta, porque embora o Brasil seja um país capitalista, ele é capitalista à sua maneira, ou ele é parte de um tipo de capitalismo que vai se desenvolver na periferia do sistema, que vai se tornar capitalista, inclusive na era, já que o capitalismo se apresentou como um capitalismo monopolista, imperialista. Então, tudo bem, é capitalismo, mas é um tipo específico. Portanto, ele tem as suas próprias contradições e os seus próprios limites e as suas próprias potencialidades. Então, a gente dedica um capítulo a olhar o que marca de forma estrutural economias periféricas, em geral, latino-americanas, que é o subdesenvolvimento, não como uma etapa, mas como um processo que, inclusive, nasce no mesmo dia, né? Desenvolvimento e subdesenvolvimento são filhos de um mesmo parto. Os países hoje desenvolvidos não saíram da condição de subdesenvolvimento, nem existia essas categorias anteriormente ao capitalismo e ao comércio internacional já estruturado, né? Metrópoles e colônias era outra estrutura, inclusive a colônia era parte do país metropolitano, mas desde que tem independência política e capitalismo, se erguem duas estruturas distintas. E mais do que ser subdesenvolvido, no sentido de que essa sociedade tem uma tendência ao desemprego crônico, a um certo tipo de inflação estrutural, a uma menor participação em termos de produtividade nas trocas internacionais, há uma tendência de reproduzir uma estrutura subdesenvolvida, mas há também o elemento da dependência. Esses países, se não reflexos, para não usar uma palavra tão forte, eles são profundamente dependentes do ciclo econômico,
das trocas no mercado internacional, dos fluxos de capital, internacionais de capital, que isso diz respeito também ao valor da sua moeda. Então, são economias que são próprias, particulares, que têm elementos estruturais marcados desde o seu nascedor, no caso do Brasil como colônia, depois, quando vira um país independente, marcado por uma subordinação à Inglaterra, todo um sistema do padrão ouro, que, em geral, impedia que a economia brasileira pudesse se desenvolver uma grande indústria, e depois toda a conformação de um tipo particular de capitalismo, em que a desigualdade, inclusive, nem é, às vezes, um problema, mas é até um elemento funcional para a própria acumulação privada capitalista. Portanto, aqui temos contradições próprias. Entender a particularidade do Brasil e a sua posição na dinâmica internacional é muito importante para, por exemplo, compreender as nossas limitações. Quer dizer, às vezes aparece uma análise meio superficial. O Brasil não se reindustrializou. Talvez, né, a política industrial do governo Lula e do governo Dilma tenha sido falha porque não gerou adensamento produtivo. Mais do que avaliar uma política, né, se ela foi bem desenhada ou não foi, a taxa de câmbio, se estava no lugar certo, não estava no lugar certo, é avaliar também quais são as margens de manobra que esse atual momento do capitalismo relega às economias periféricas, que é diferente das margens de manobra que tinha quando as nações centrais estavam muito ocupadas delas próprias, né? Ou em 2 guerras mundiais, ou numa grande crise, ou num período de reconstrução, ou numa Guerra Fria. Hoje o cenário é distinto. Então a gente só capta essa particularidade, né, de quais são os nossos limites como nação periférica, e também quais são os nossos caminhos, se a gente entende o que nos é próprio. Então, é compreender o universal e compreender o particular. Por isso, olhar a economia brasileira, e principalmente a partir dos nossos grandes intérpretes, né, como foi principalmente Caio Prado Júnior, de Celso Furtado, é muito importante para ter uma leitura mais correta de quais são os desafios de uma economia como é a brasileira. Bom, seguindo, entrando um pouco para falar da economia mundial, queria falar um pouco do período da pós-Segunda Guerra Mundial, que é considerado a era de ouro do capitalismo, né? E ao contrário do que defendem os liberais atualmente, havia intervenção dos governos e regulação financeira, né? E eu queria perguntar como é que isso ajudou a consolidar o estado de bem-estar social. A pergunta é ótima, Bianca, porque, no fundo, o que a gente tenta mostrar no livro é que o capitalismo ele não é sempre igual ao longo da sua história. A história da humanidade não caminha numa linha reta, considerando um avanço tecnológico, um aprendizado de organização social. Pelo contrário, é uma história de luta de classes, onde as formas de organização e a relação entre mercado, sociedade, né, e Estado, elas vão mudando conforme os fatos históricos. E no caso do pós-guerra, teve um grande fato histórico, que foi a Segunda Guerra Mundial. E antes disso, um entre guerras absolutamente crucial para entender o pós-guerra. Ou seja, o capitalismo se transformou e, de certa maneira, tentou mostrar uma face humana, vamos dizer assim. E isso tem 2 lados. Primeiro, porque havia uma outra forma de organização concorrente e forte, que era o socialismo, que vinha da Revolução Russa. Então, o capitalismo tinha que mostrar que, olha, vejam, se vocês querem bem-estar, a gente entrega, não precisa daquilo. Então, no caso da Europa, uma Europa destruída pela guerra, seria fácil para os movimentos sociais caírem na mão da influência russa, dos partidos comunistas, etc. Então, o estado de bem-estar social, de certa maneira, também é uma resposta a esse contexto histórico específico. E é também uma resposta a um contexto histórico que vem da Guerra Mundial, né? Ou seja, uma economia de guerra é uma economia onde o Estado senta em toda a organização das trocas sociais. Não existe guerra organizada pelo mercado. Isso é Estado. E no caso de uma guerra como a Segunda Guerra, o Estado inglês, por exemplo, organizava o conjunto dos recursos da sociedade, limitava o consumo das famílias,
mudava a atividade econômica de empresas, de indústrias. Então, você não pode andar de carro porque eu preciso da gasolina e o governo para colocar nos tanques de guerra. Você tem que comer menos pão porque nós vamos racionar os alimentos para dar para todo mundo. A indústria X, em vez de produzir um bem supérfluo, vai produzir algo necessário para o esforço de guerra. E assim vai, ou seja, existe um planejamento estatal gigantesco, com a estatização de vários setores. Então, veja, quando a Inglaterra sai da guerra, e a gente usa isso no livro também, um exemplo em inglês, inclusive recomendo um filme que chama O Espírito de 45, que é um documentário fantástico do Ken Loach. Eles saem da guerra com o seguinte espírito, a palavra espírito de 45 é isso. Qual é a sensação da sociedade inglesa naquele momento? Era, veja, vencemos o inimigo com base numa organização coletiva, e organização mesmo, porque o estado de guerra ele é propaganda o tempo todo, sabe? Você está atuando, agindo para um bem maior, um objetivo comum. Assim como as sociedades socialistas têm propaganda, as pessoas não entendem, porque o estímulo da economia de mercado é o lucro, o estímulo de uma organização centralizada tem que ser outro. Aí tem esse aspecto comunitário. Então, a sociedade inglesa viu, olha, nós nos unimos, cada um fez a sua parte, nós vencemos o inimigo externo. Agora tudo é possível. Se nós conseguimos organizar a economia para vencer o inimigo externo, por que nós não conseguimos organizar a economia para vencer os inimigos internos? E aí tem lá o Plano Beveridge, que é um relatório clássico que fundamenta os estados de bem-estar social. E os inimigos internos são aqueles, é a fome, é a ignorância, a falta de educação, é a falta de moradia. E vence as eleições na Inglaterra um cara chamado Clement Attlee, que dizia que ia construir o socialismo na Inglaterra. E vence o Churchill nas eleições, que era um herói de guerra, que falava no rádio para as famílias inglesas. E, de fato, ele estatiza uma série de setores, constrói o NHS, que é o SUS inglês, faz um plano de moradia, que é exemplo até hoje. E, passado o governo dele, entra o Partido Conservador, o Partido Liberal, etc., continua um determinado status quo na qual os governos respondem à sociedade pela organização social, entregam bem-estar e entregam pleno emprego. Ou seja, havia um consenso de política econômica no pós-guerra muito diferente do consenso que a gente tem hoje, onde os governos viram as costas para o desemprego, onde a questão do bem-estar social é relegada para o setor privado, etc. Então, ao contar essa história, a gente está dizendo, olha, gente, o capitalismo mesmo, ele pode se organizar de uma forma diferente. Ou seja, tem um capitalismo desregulado, uma organização liberal, e tem uma organização mais regulada, que entregou muito mais resultado do que a chamada globalização, o capitalismo no pós-80, que a gente aborda no livro também. Então, veja, a mensagem principal dessa parte do livro, que conta a história do capitalismo em 4 capítulos, é essa: não há linearidade. Há um período liberal, sob a hegemonia inglesa, há um entre-guerras, que é uma certa desorganização do sistema, depois há uma ordem regulada no pós-guerra, e depois a gente volta para um período liberal que, na nossa interpretação, está sob crise no atual momento. Ou seja, o novo não nasceu, mas tem algo aí para aparecer, porque há uma decadência, há um esgotamento dessa forma liberal de organização que a gente viveu e que a gente chama no livro de globalização financeira e comercial. Gente, vou dar um salto agora aqui no tempo e falar um pouco da realidade brasileira, né? Que é um pouco daquele desafio de serem tantos assuntos assim abordados no livro. Eu queria perguntar, para falar aqui do Brasil, eu queria perguntar para vocês sobre a avaliação que vocês fazem dos governos petistas na primeira passagem de 2003 a 2016, se possível, a partir de 2 provocações, assim, que são críticas que eram feitas a esse governo, que eu queria colocar para vocês. A primeira, feita ali mais para o campo da esquerda, criticava a continuidade que houve entre os governos do Lula, né, principalmente,
e os governos do Fernando Henrique. Dizia que a política econômica era a mesma. E depois a outra crítica que veio somente depois, né, num segundo momento, era de que o governo aumentou os gastos, uma coisa que acho que a Juliane falou no começo, né, a gastança do PT e tal, que provocou a crise. Que balanço que vocês fazem aí desse período a partir dessas duas posições aí? Acho que essa é uma pergunta muito boa, vou tentar ser sucinta, acho que o Pedro tem mais elementos para contribuir. Eu, particularmente, me incomodo com essa análise de que os governos Lula e Dilma teriam sido a continuidade do neoliberalismo ou a continuidade do neoliberalismo com políticas sociais mais intensificadas, né? Um social-liberalismo, algum outro conceito que queira dizer ou queira dar essa tonalidade. Eu acho que é também importante pensar, né, voltando um pouco naquela discussão sobre limites, possibilidades e o fato da economia brasileira ser uma economia dependente, né, como ela é atravessada por elementos do cenário internacional, que é 2002, o Brasil vivia uma situação muito diferente da situação da década de 50, né, que inclusive pela regulação do capitalismo, né, no Acordo de Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu, inclusive, elementos ali de ordem compartilhada, de, por exemplo, haver controle sobre, né, os fluxos internacionais de capital, haver uma certa leniência com as políticas econômicas mais autônomas da periferia também, ou o fato dos países centrais estarem bastante ocupados com eles próprios e terem tido um olhar negligente para o protecionismo periférico, para o estatismo dos governos nacionalistas periféricos, sobretudo na América Latina. É muito diferente o cenário de 2002, que já é um pouco o resultado, né, no seu clímax, da doutrina de choque que foi o neoliberalismo. Que se o capitalismo pôde, no período ali do pós-guerra, ser relativamente leniente com o protecionismo, no período do neoliberalismo, uma das condições para o neoliberalismo se generalizar como padrão de organização do capitalismo sobretudo, acabar com esse Estado nacional, na sua concepção mais profunda, né? Acabar com a proteção sobre o comércio, acabar com a proteção sobre as finanças, acabar com a proteção sobre o mercado de trabalho e deixar que o mercado, principalmente o capital internacional, vá desaguar nessa periferia, possibilitando, inclusive, o seu avanço, a sua modernização. Então, é um período em que o mercado já cria um consenso muito mais avantajado, e é um período que a gente vem do desgaste do neoliberalismo, que cumpriu com as reformas de primeira geração, principalmente com a privatização de algumas empresas estatais importantes e com todo o processo de finalização da abertura financeira, abertura comercial. Então, é claro que dentro desse novo consenso que se cria, e o consenso ele é algo que envolve o pensamento médio, né? Inclusive o temor com os governos petistas é fruto de um certo consenso de mercado que é generalizado para o pensamento comum, né? Não só uma estrutura institucional, e isso gerou um conjunto de amarras, talvez no primeiro momento, principalmente quando Palocci era ministro da Fazenda, que ali dá para dizer que houve mais continuidade, talvez até uma radicalização da continuidade, principalmente no que tange ao debate fiscal, né? Uma demonstração para a sociedade de que o PT teria responsabilidade fiscal. E essa vontade de demonstrar, de se legitimar, nada mais é do que entrar nesse consenso. Eu acho que o governo Lula e o governo Dilma não são um bloco monolítico, né? Então, embora tenha tido essa característica um pouco mais marcante no primeiro governo Lula, ele foi um governo que tentou, obviamente, dentro dos limites de uma certa institucionalidade, ou dentro dos limites do que é o neoliberalismo em termos globais, né? É muito difícil você não ser um governo neoliberal num período neoliberal do capitalismo sem ser atravessado por essas contradições. Mas foi tentado a constituição de um modelo de desenvolvimento centrado na retomada do crescimento econômico, embora isso tenha tido resultados tímidos, né, mas talvez seja mais uma consequência da dinâmica global do capitalismo do que só doméstica. Então, pautado no crescimento,
com redução das desigualdades e com centralidade no mercado interno, né? E acho que esse modelo se equilibra ali num tripé de forma muito tênue, mas a retomada do crescimento econômico, e do crescimento econômico que é sinalizado ou é acompanhado de redução do desemprego, de aumento da formalidade dos trabalhadores, porque também havia várias medidas no campo da fiscalização do trabalho, com aumento da renda real, né, tanto em função da política de valorização do salário mínimo, quanto em função da própria dinâmica salarial do mercado de trabalho, né? Se tem menos pessoas desempregadas e se tem um salário base que vai aumentando, inclusive acima da inflação, a tendência é que o salário médio cresça ainda mais. Então, esse modelo, ainda que muito tímido, né, dá para dizer que é um reformismo sem reforma, mas esse modelo de crescimento econômico, com políticas públicas de transferência, né, monetária de renda, com centralidade nos serviços públicos, assim, com retomada ali dos gastos de saúde, educação, seguridade, e com políticas de proteção ao mercado de trabalho e aumento do salário mínimo, por si só, esse tímido processo de crescimento com alguma redução da desigualdade, principalmente da desigualdade da renda do trabalho, isso já gerou uma ofensiva de dimensões significativas, o que faz a gente compreender também que o que é aceito no centro do capitalismo é muito menos aceito na periferia capitalista, né? Então não existe, essas são reformas gerais do capitalismo. O capitalismo, ele pode conviver, inclusive tem na reforma agrária um potencializador. Bom, isso pode ser no centro. Na periferia, o sarrafo é muito mais embaixo, né? Inclusive a desigualdade como um elemento que dá cara a essa sociedade não permite ou se incomoda ou é desconfortante um processo de redução das desigualdades econômicas. E eu diria, para ir finalizando, que os governos Lula e Dilma chegaram num limite de tentativas de mudança do Estado e da atividade econômica, o limite que é alcançado quando governos não têm base social mobilizada de forma permanente, né? Tem uma autora chamada Marta Harney, que é uma chilena, que morreu há pouco tempo, inclusive foi consultora do governo cubano, venezuelano, que ela faz uma tipologia dos países latino-americanos e vai dizer que os que sobreviveram com mais êxito tiveram no elemento mobilização social, participação social, um fator de destaque, né? Então, dentro de uma sociedade desmobilizada, o limite da institucionalidade, me parece que esses governos Lula e Dilma chegaram, que é um limite bastante baixo, e mostra um pouco a importância de alargar essas fronteiras do Estado brasileiro, que é o limite de que o crescimento econômico, com redução das desigualdades, com aumento da renda real, numa estrutura produtiva bastante arcaica, como é a brasileira, levou a um aumento brutal dos custos do trabalho, e uma tendência à redução da taxa básica de lucro, que gera um conflito distributivo muito significativo. Isso eu acho que ajuda a pensar por que a burguesia brasileira, que em geral se deu muito bem nos governos Lula, no governo Dilma, porque esse setor do empresariado nacional, produtivo, foi parte substancial da base de sustentação dos movimentos golpistas. Que há aqui essa contradição, né? A burguesia brasileira é muito dependente, ela é pouco intensiva em inovação, em tecnologia, em incorporação de progresso técnico para o aumento da produtividade, então é pouco intensiva em capital, né? Em desenvolvimento de capital constante, maquinário, e ela sobrevive tendo um lucro que é praticamente um lucro do que a gente chama de mais-valia absoluta, quem lê o livro vai entender, que ela lucra através de salários muito baixos pagos aos trabalhadores. Quando o salário começa a subir e não há mudança na estrutura produtiva para que a produtividade também suba, porque daí você pode comportar salários mais altos se você produz uma quantidade maior de mercadoria, né? O lucro unitário de cada mercadoria pode até ficar menor, mas você vende mais mercadorias e no agregado você recebe mais. Mas esse setor, ao invés então vamos investir em capital para aumentar a produtividade do trabalho, resolveram adotar a sua forma política por excelência, que é desestrutura esse governo, gera desemprego, gera recessão, o desemprego faz cair os salários e caindo os salários volta à normalidade da taxa básica de juros, de lucro, quer dizer. Então, há aqui claramente um conflito distributivo
nessa sociedade, e que a pressão política, né, infelizmente, fez com que essa crise, que é uma crise de 2014, levasse o próprio governo Dilma, em 2015, a aceitar essa agenda de caráter mais liberal, tentando encontrar adesão e salva-vida nesse setor liberal de mercado, mas talvez com a ingenuidade da compreensão de que esse setor nunca aceitaria um governo petista e sempre exigiria mais, e isso leva a uma tentativa de dar os anéis para não perder os dedos, e assim perde os anéis, perde os dedos e perde tudo, porque não aposta a ficha na organização da sociedade brasileira. Bom, e aí, na sequência do governo da Dilma, veio os governos Bolsonaro e Temer, né, com uma agenda recessiva, acho que expressando aí esse conflito distributivo, né, que a Juliana falou. Fizeram aí, aprovaram uma série de pacotes, né, para favorecer os empresários e tal, com a ideia de que isso promoveria uma volta do investimento, né, então a emenda do teto de gastos, as reformas da Previdência e Trabalhista, a terceirização liberada, né, para todos os setores, mas essa ideia parece ter fracassado, né, pelo menos em termos desse objetivo declarado. Por que foi um fracasso isso? A ideia fracassou. Até o título do nosso capítulo é Ascensão e Fracasso da Estratégia Neoliberal no Brasil. E as mensagens principais desse capítulo são as seguintes. Veja, primeiro, há uma continuidade no governo Temer e Bolsonaro, onde o governo Bolsonaro, apesar de ser muito inovador em vários aspectos, ele basicamente segue a linha e o programa econômico do governo Temer. A chamada Ponte para o Futuro, que foi uma espécie de programa econômico para o Temer chegar à presidência, né? Pelos caminhos mais obscuros. Né? Geralmente você tem um programa eleitoral, você ganha uma eleição e aplica o programa. Ele tinha lá a Ponte para o Futuro, conversava com os empresários e foi o programa que dava apoio a ele para o golpe em cima da Dilma. E o que era esse programa, na verdade? Era um programa de reformulação do Estado brasileiro, de mudança estrutural, de mudança constitucional. No fundo, os liberais brasileiros nunca aceitaram muito bem a Constituição de 88. O Roberto Campos, não o presidente do Banco Central, mas o avô dele, que era um economista importante, ele dizia que a Constituição de 88 era um dicionário de utopias, era uma ode à preguiça. Ele estava se referindo aos capítulos sociais da Constituição. Ele era contrário, como são vários os liberais, a um SUS integral, universal. Ele era contrário, como são vários liberais, a um regime de previdência, como o INSS, que é um regime de repartição. E esse discurso sempre esteve presente nos governos do PT. Eles diziam que o Estado não cabe no PIB, a Constituição não cabe no orçamento, e por aí vai. A Ponte para o Futuro nada mais é do que uma proposta para mudar a Constituição de 88, para reformar o Estado brasileiro, para reestruturar. Então, não bastava fazer ajuste fiscal como a Dilma fez em 2015. Era necessário ir além. Era necessário apresentar uma reforma da Previdência, era necessário constranger o aumento de gastos sociais, era necessário fazer uma reforma trabalhista, é necessário fazer uma reforma administrativa, era necessário privatizar e rever a atuação do Estado com os bancos públicos, e etc. Tudo isso está na Constituição de 88, na Ponte para o Futuro. Tudo isso estava na Ponte para o Futuro. E o próprio Paulo Guedes, o discurso dele remete a esse programa do Temer. Quando ele fala em desvincular, desindexar e desobrigar, que nada mais é do que mudar a Constituição, né, para o Estado poder não pagar o salário dos funcionários, por exemplo, ou adiar o pagamento dos aposentados. Ele não pode fazer isso. Pela Constituição, ele é obrigado. É um gasto obrigatório. Eles querem desobrigar. Eles querem desindexar, ou seja, que a aposentadoria não aumente conforme aumenta o PIB e o próprio salário mínimo. Eles querem que desindexar. Aliás, o Bolsonaro já fez isso, só que está na Constituição que pelo menos você tem que repor a inflação. Até isso eles querem mudar.
certo? E eles querem desvincular, né? Ou seja, eles não querem que o recurso para a saúde e educação, por exemplo, seja submetido a um piso, né? Que os gastos sociais tenham um mínimo obrigatório. Tudo isso estava no discurso do Guedes, estava na Ponte para o Futuro. Eles querem recauchutar o Estado brasileiro, e eles ainda querem, tá? Isso não acabou, porque o desafio do terceiro governo Lula, que a gente não entra no livro, é justamente lidar com essa pressão, ou seja, de transformação do Estado brasileiro ou de retomada de um modelo de crescimento, como foi o modelo petista, de distribuição de renda, de aumento do gasto social. O gasto público do governo Lula crescia a 5% em termos reais. Quanto que vai crescer daqui para frente, né? Essa é uma questão importante. Ou seja, a Constituição, vou terminar aqui, a Constituição de 88, ela impôs a construção de um estado de bem-estar social no Brasil de forma tardia, né? E o aumento do gasto social, que ocorreu ao longo do período, inclusive no período FHC, ele é decorrente da constitucionalização desses direitos e decorrente do aumento do gasto público com saúde, da aposentadoria, etc. Né? Para mudar isso, não basta ajuste fiscal, porque tem uma rigidez orçamentária. Eu tenho que mudar a Constituição. E é isso que eles querem. Eles querem fazer essas reformas. Ainda querem, ainda pressionam. Então, para entender o Brasil hoje, a gente tem que entender esses dois projetos, vamos dizer assim. Um projeto ligado à Ponte para o Futuro, que é o projeto liberal, que resultou no golpe da Dilma, na prisão do Lula. Então, eu particularmente falo dessa maneira. Existe por detrás de aspectos políticos uma agenda econômica que influencia muito os processos políticos, né? Então, essa agenda provocou no Brasil uma crise política sem tamanho, para ser imposta, certo? E agora o que a gente tem é o fracasso dessa agenda e o retorno, vamos dizer assim. O Bolsonaro foi tão longe, era um sujeito tão sem a confiança das elites, que mesmo uma parte das elites que votaram nele acabaram apoiando o governo Lula. Então, o que a gente tem hoje é uma disputa entre essas duas agendas, né? Uma agenda mais distributiva e uma agenda liberal de desconstrução do Estado brasileiro. Bom, gente, entrando na quarta parte do livro, que vocês desmontam alguns dos mitos, né, da economia, com esse discurso da austeridade, eu queria perguntar para vocês um pouco, assim, quem ganha com esse discurso de que o governo tem que cortar gastos na área social em tempos de crise, né? Esse discurso que tem uma carga moral muito grande, né, do sacrifício, de que vai compensar depois. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, quem defende isso, qual que é o interesse que está por trás? E também uma segunda pergunta, vou colocar aqui, ver se dá tempo de falar também, que como é que ficou esse debate da austeridade fiscal após a crise decorrente da pandemia? Porque a gente viu que tem uma falácia aí que foi justamente os governos passaram a investir mais, porque senão ia tudo colapsar, né? Muitas questões interessantes. Eu sou bastante entusiasta da parte 4 do livro. Gosto do livro todo, mas a parte 4 é a que eu mais gostei de fazer e eu acho que é a que mais se concatena com o debate político atual, que como, né, todos os debates atuais são perpassados por fake news, né? Algumas descaradamente mentirosas e outras que estão tantas vezes repetidas, acabam criando meio um consenso fictício. E eu acho que aqui tem uma muito importante, que tem a ver com a austeridade, que precede a austeridade, que é a tentativa de equivalência entre os gastos domésticos de uma família, ou mesmo os gastos de uma empresa, e os gastos do Estado, né? Então, a austeridade, ela se sustenta numa retórica, né, que a gente, inclusive, trabalha bastante convincente, porque ao usar a palavra austeridade, né, traz uma carga moral de que o austero é aquele que tem responsabilidade, é altruísta, né, aquele que se preocupa, que é eficiente, que organiza as suas no caso aqui, fiscal, que organiza as finanças, que é prudente, e talvez esse não seja o melhor
termo para se empregar, para explicar o que é um modelo de crescimento pautado no equilíbrio dos gastos, né, sempre em qualquer circunstância, ou mesmo da manutenção de superávites fiscais, né, de arrecadar mais do que se gasta. Isso não necessariamente é prudência, pelo contrário, em períodos de crise, se você gasta menos do que você arrecada, e você já está arrecadando menos, porque em períodos de crise, normalmente as famílias consomem menos, as empresas adiam as suas decisões de investimento, isso significa que vai entrar menos recurso nos cofres do governo, né? Se a empresa não fez investimento e a família não consumiu, o Estado, que as suas finanças são fortemente determinadas pelos tributos, os tributos em grande medida estão no consumo, arrecada menos. Se ele gasta ainda menos, ele distribui ou ele gera menos renda na sociedade. Logo, se ele distribui menos renda, se agora ele faz, por exemplo, um Bolsa Família menor porque ele arrecadou menos, isso em grande medida determina que ele vai arrecadar menos ainda no próximo ano, porque a renda de um é a receita do outro. Então, se o Estado não pagou um benefício de Bolsa Família, cortou um benefício, isso significa que uma família não vai comer, ou não vai comprar o pão no mercadinho do lado, ou não vai comprar um serviço de qualquer tipo no seu bairro, né? E se ele não gera demanda para o serviço, não compra o pãozinho, a tendência é que a padaria fique mal das pernas e possivelmente até demita um trabalhador que, por consequência, vai ser uma pessoa uma pessoa a mais tendo menos renda, portanto, consumindo menos. Isso tende a gerar um ciclo. Então, o Estado, a prudência, você avalia a prudência identificando que, por exemplo, em períodos de crise, de recessão, quando nem as famílias nem as empresas estão gastando, a prudência é que o Estado passe a gastar mais, mesmo que isso signifique um gasto deficitário, ele gasta mais no curto prazo para reanimar o ciclo econômico, para que num segundo momento, quando as famílias voltarem a consumir normalmente, as empresas voltarem a investir, aí sim que o Estado faria a economia, iria pagando ou abatendo a dívida contraída no período anterior. Porque a dívida do governo é muito diferente da dívida das famílias, né? Eu sempre dou um exemplo do encanador. Se o encanador vai na minha casa, eu pago R$100 pelo serviço, são R$100 que eu tirei da minha carteira e não voltam mais, né, embora eu tenha recebido um serviço. O Estado, quando paga o mesmo encanador, parte significativa desses R$100 já volta automaticamente, porque o encanador vai consumir coisas que vão ser altamente tributadas, porque a tributação indireta é muito elevada no Brasil, portanto o Estado vai voltar a arrecadar. Mas vai arrecadar mais ainda, provavelmente, mais do que os R$100 que ele investiu inicialmente, porque esse encanador, além da compra direta daquela mercadoria, vai permitir, ou não vai ser um elemento importante para a demissão, para o fechamento daquela padaria, daquela lojinha de água, e isso ajuda que o mercado interno siga existindo, os empregos sigam crescendo. Então, o gasto do governo, em grande medida, determina a sua própria arrecadação, né? Porque se ele gasta, ele recebe uma parte, e o gasto do governo pode dinamizar o ciclo econômico e garantir que uma economia, inclusive em desaceleração, não entre numa economia de crise. O Estado, quando ele não tem dinheiro, né, ou quando ele arrecadou menos, ele pode continuar fazendo o conjunto dos gastos necessários e constitucionais, se endividando com o setor privado, que é muito diferente da gente que se endivida com o banco, que a gente tem prazo para pagar, e um juro altíssimo. O Estado, ele se endivida na menor taxa básica de juros. Com a sociedade, inclusive quem determina o prazo de pagamento é ele, porque o Estado brasileiro, no caso, tem soberania monetária, inclusive ele se endivida na própria moeda que ele emite, é diferente de dívida externa. Então, tem várias armadilhas que sustentam a austeridade, mas talvez uma das principais seja a ideia de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada e que o Estado de sucesso é aquele que é responsável com as suas finanças, independentemente da responsabilidade sobre os efeitos de contrair ou não gasto, né, que em geral são desemprego, recessão. Mas isso, inclusive, está ligado a um pouco uma retórica dos economistas de forma geral. Talvez tenha gente que acha mesmo que se o Estado poupar, que se houver superávit fiscal vai haver mais confiança na economia brasileira e isso pode trazer mais investimentos. É possível esse tipo de leitura. Mas tem quem ganha, que é quem se utiliza dessa retórica ou dessa ideologia. E quem ganha, e sobretudo, como a Bianca falou, em períodos de crise, normalmente é o setor privado, inclusive estrangeiro.
Porque, veja, períodos de crise como que a gente está vivendo, como que a economia mundial vivia na década de 70, eles são caracterizados, né, pela teoria marxista como períodos de sobreacumulação de capital. Tem capital sobrando, que não pode ser investido ali na esfera produtiva, porque, em geral, as crises explicitam um momento de baixas taxas de lucro. Então, tem capital sobrando, que não quer investir naqueles setores tradicionais, porque a taxa de lucro, de retorno é muito baixa, mas capital, por natureza, é valor que se valoriza. Então, o capital não pode ficar sobrando. Então, ele tem que encontrar um lugar para ser investido, e um lugar de preferência em que a taxa de lucro seja uma taxa de lucro extraordinária. Que lugar que é esse? Normalmente é aquilo que ainda não está na esfera do mercado. Por isso que as privatizações foram uma grande saída da crise da década de 70. Tinha capital sobreacumulado, queda da taxa de lucro nos setores tradicionais. Você privatizar, você entrega para o setor privado um setor inteiro que ainda não estava na lógica do mercado. Portanto, não tem concorrência. Se não tem concorrência, não tem uma tendência a lucros mais baixos. E o Brasil tem esse setor, que é educação, saúde, principalmente assistência e seguridade social. Veja, são setores que não estão completamente mercantilizados. Então, quando o Estado asfixia o investimento, né, em saúde, por exemplo, ele está criando condições de avanço da saúde privada. Inclusive, não só para a classe média tradicional, que tem plano de saúde, mas para pobre. Hoje tem doutor consulta em cada metrô de São Paulo, que faz consultas para pobres. E isso é uma consequência da decadência dos serviços públicos, que por consequência, decadência da capacidade de financiamento adequado. Então, o capital, cada real não gasto em saúde é provavelmente um plano de saúde a mais sendo vendido. Cada escola sucateada é uma escola privada abrindo vaga. Cada vez que se debate capitalização da Previdência, significa que não é mais o INSS controlando gratuitamente lá a nossa conta, mas é o setor privado que vai cobrar taxa de administração. Então, veja, existe uma necessidade do capitalismo em encontrar espaços produtivos e lucrativos. E esses espaços, em períodos de crise, normalmente são esses setores que estão na órbita do Estado. Por isso que enfraquecer o Estado e enfraquecer a capacidade do Estado financiar serviços públicos é essencial num período de crise do capitalismo. Perfeito, Juliane. Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês sobre a agenda de desenvolvimento para a transformação social que vocês apresentam no livro. Como colocar em prática uma agenda alternativa, né? Como colocar em prática uma alternativa ao neoliberalismo que não seja simplesmente um retorno ao período anterior, né? Ao modelo desenvolvimentista do século XX, somente levando em consideração isso que a Juliana explicou mais cedo, que é a questão das margens de manobra, que não são mais as mesmas, né? Perfeito, Luiz. Como a gente disse ao início, é um livro propositivo, é um livro que se propõe a transformar a realidade. Então, a gente traz um capítulo para o caso brasileiro, voltado para um projeto de desenvolvimento, ou seja, como a gente pode transformar a nossa realidade, pensando outra forma de organizar a economia. E aí a gente enfrenta alguns debates, por exemplo, o debate do crescimento econômico, que a gente acha que o crescimento ele pode ter características positivas e negativas. Evidentemente que o crescimento econômico que desmata a floresta amazônica, o crescimento econômico que é o gasto com segurança privada, com muros e cercas elétricas e coisas do tipo, é um crescimento econômico ruim, desigual, que não traz bem-estar social. Mas um crescimento econômico que é decorrente do aumento da construção de moradias populares, de serviços de saúde, de serviços de cultura, tudo isso é crescimento econômico. Então, veja, a gente precisa, no caso brasileiro, de transformar a realidade, de desenvolver crescimento com mudança estrutural e o sentido da mudança estrutural que é fundamental. É o que a gente propõe, que na verdade é uma proposta baseada em muito acúmulo também, e que inclusive foi usado no programa do Lula nas eleições, foi debate da Frente Brasil Popular, lá atrás, nós fizemos textos coletivos sobre esse assunto, que é o tema das missões socioambientais, que é a ideia de desenvolver com base em um objetivo social, ambiental específico, e a partir disso desenvolver capacidades para entregar isso.
A realização de direitos humanos, ela depende de uma materialidade. O direito à saúde, por exemplo, eu preciso de equipamentos, de medicamentos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou importar tudo? Se eu importar tudo, eu vou ficar sujeito à disponibilidade de dólar. Então, um país tem que conseguir dólar. Eventualmente, quando as commodities estão lá em cima e a soja está bombando nas exportações, eu tenho esse dólar. Mas aí, se o cenário vira, eu não tenho autonomia, eu não tenho dólar, eu não consigo importar isso e os meus serviços de saúde ficam precarizados. A alternativa qual que é? É desenvolver uma cadeia produtiva associada à saúde, ou seja, desenvolver tecnologia, gerar emprego, eu ter soberania diante de crises sanitárias, ou seja, eu posso fazer internamente o que outros países estão fazendo, e ao mesmo tempo eu estou gerando crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico e gerando emprego. Então, a ideia de pensar o desenvolvimento com base no seu propósito, ou seja, o propósito não é deixar o mercado funcionar e organizar as coisas, o propósito é aquilo que a gente define enquanto sociedade, é o que a gente quer atingir em termos de realização de direitos da nossa população, de redução das desigualdades. E a redução das desigualdades, a gente defende que ela é um motor importante do crescimento econômico e do desenvolvimento, porque ao melhorar a distribuição, eu melhoro também a estrutura produtiva. Eu torno mais homogênea a estrutura produtiva, inclusive no próprio território brasileiro. E isso vai reduzindo as desigualdades. Então, a questão ambiental é um tema transversal, tudo que é política pública. A questão das desigualdades no plural, e aí gênero e raça, como fundamental de um projeto de desenvolvimento que se pretenda social. Então, tudo isso a gente traz enquanto proposta, né? Um capítulo curto com insights sobre uma organização social para o Brasil, já de curto prazo, para ser implementada, nada utópico pensando o longo prazo, né? Então, a gente traz esses elementos, que também é um convite para o ouvinte, para se informar mais e buscar o livro, né? Um livro acessível. Então, a gente trouxe alguns elementos, mas é um livro acessível a todas e todos que se interessam por política, por economia no Brasil. Perfeito, Pedro. Pô, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. Foi muito bom a conversa. E fica aí o convite para os leitores procurar o livro no site da Perseu Abramo ou a edição impressa lá na Autonomia Literária. Obrigado. Obrigada, Luiz, Bianca, e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, gente. É um prazer participar. Bianca, Luiz, um abraço a todos e todas os ouvintes. Recebemos hoje os economistas Juliane Furno e Pedro Rossi, autores, junto com a Gazetinha da Guanabara, do livro Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo. Queremos agradecer a você que nos ouviu até o fim e pedir que faça um comentário na plataforma que você nos ouve e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. Isso ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Acesse diplomatique.org.br/assine e faça uma assinatura para nos apoiar. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. Quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigada e até semana que vem. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Mas é preciso viver. E viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão.
E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br